dinheiro para começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Bem-vindos a mais um episódio do Conteúdo Imobcast. Estamos aqui sempre eu, meu amigo, sócio, irmão, parceiro, colega de mercado, primo, Cleberson Marques. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conteúdo Imobcast e hoje a gente tem algo especial, um conteúdo especial para você, mas antes a gente tem que agradecer o pessoal que torna isso aqui tudo possível, e Brep que empresta esse espaço lindo para a gente, a Black Marketing que edita esse conteúdo, a Atmo Investimento Imobiliário, pessoal da Imóvel, pessoal da Locar Mais. Gente, obrigado. E se você quer apoiar esse trabalho, quer fazer parte dos apoiadores, né, tá aqui com a gente nessa telinha aqui que você vai ver aí atrás, né, deixa sua mensagem aqui, entra em contato com o nosso time e a gente traz você para cá para ajudar a distribuir esse conteúdo que vem cada vez mais enriquecendo o mercado imobiliário. Top. Cleberson, você concorda comigo que todo mundo que vai comprar um imóvel quer ter segurança? Segurança. E quanto de segurança você tem? O que é a segurança no mercado imobiliário? Um dos pilares da venda de um imóvel é a segurança jurídica que está embarcado naquilo ali. E hoje a gente trouxe uma especialista nisso para falar com a gente. Bem-vinda e obrigado já por ter aceito o convite, Alexia Fernandes. Obrigada, eu agradeço esse convite. Assim, quando eu falei nas minhas redes sociais que eu ia vir aqui, né, no conteúdo imóvel, enfim, no conteúdo Imobcast, o pessoal, nossa, eu conheço, é muito legal, enfim. Então, assim, me sinto honrada porque o gabarito dos convidados que vêm aqui é sempre alto nível, né? Então, fiquei muito feliz com o convite. Então, eu vou dar um crédito aqui também para o nosso diretor, para o Heriberto, que está atrás das câmeras. Dá um salve aí, Heriberto. É um salve sonoro, para o pessoal saber que você está no ambiente. Tá ali. Que faz essa curadoria de pessoal e sempre traz um pessoal bem bacana para falar aqui com a gente. Sim, é o pessoal, assim, foi assim, unânime, todo mundo, sim, é muito bom, eu acompanho, eu assisto. Então, assim, eu fiquei bem feliz mesmo com o retorno, assim, dos meus seguidores ali. Isso é muito importante para nós, porque a ideia desse canal aqui, né, desse que está sendo colocado na internet, é mostrar os profissionais e como eles têm se potencializado para ter o resultado que tem. E distribuindo esse conhecimento, mostrando que, assim como é possível para você, é possível para muitas dessas pessoas que estão ali na internet acompanhando, seja onde você estiver. Alexia, me conta uma coisa que eu já fiquei curioso. Não bastava mexer com direito, ainda vai mexer com o mercado imobiliário, isso tudo junto? Tudo junto. Por que de tudo isso e como que você chegou nessa junção do direito imobiliário? Então, eu sou formada há quase 9 anos, né? Quase 9 anos eu estou aí formada em Direito. E a minha mãe, meu padrasto, tem imobiliárias há quase 16 anos, né? Tá nesse mercado imobiliário. Então, o que acontece? Eu meio que cresci nesse ambiente, assim, de vendas, né? De imobiliária, de corretagem, né? Então, essa parte sempre foi muito presente na minha vida, por ter dentro da minha casa isso, né? Então, quando eu me formei ali, né, como advogada, e, enfim, peguei a OAB, tudo, eu pensei, bom, eu via as dores que eles tinham no dia a dia, né, em relação à questão contratual, a cliente, porque o que acontece? O que a gente vê? Às vezes a gente pega as pessoas assim, o comprador e o vendedor com o advogado, e às vezes a imobiliária é desassistida, né, então às vezes o corretor se pega numa situação que ele não sabe se ele realmente ele está protegido juridicamente também, e ele precisa estar protegido juridicamente nessa questão. E eu vi ali essa falha. Não tinha, assim, pouquíssimas pessoas falando sobre isso. Tanto é que a gente não tem uma cadeira na faculdade de Direito Imobiliário. A gente tem cadeira de Direito Contratual, de Direito Civil, de Direito Urbanístico. A gente tem cadeiras na faculdade, mas, assim, a pós-graduação que eu fiz, né, para Direito Imobiliário é uma coisa que não é bem recente, na verdade. Tanto é que quando eu posto no meu Instagram ali sobre minha pós-graduação, e enfim, o pessoal me pergunta, onde é que tu fez? Como é que tu fez? Tem muita curiosidade dos próprios profissionais do direito,
porque não é algo assim muito comum, né? Assim, muito normal, assim. Agora, obviamente, com esse boom aí do mercado imobiliário, a gente tem assim profissionais que estão buscando essa área por achar que é rentável, por achar que é realmente uma boa área para atuar, né? E então o que aconteceu? Quando eu vi essas dores dentro da minha própria família, né, do trabalho ali familiar, enfim, eu resolvi migrar para essa área do direito. E daí comecei, fiz pós-graduações, fiz um curso e com a própria prática que eu tinha, né, do dia a dia da imobiliária. Porque eu digo assim, o profissional que trabalha com direito imobiliário, ele não pode ser somente profissional da teoria. Porque a teoria e a prática tem um abismo aí, abissal entre elas, né? Então tem que ter o quê? Tu tem que ter, tu tem que conjugar isso, porque senão tu fica ali, mas no direito tal, no artigo tal, fala que é o corretor de imóveis e o comprador tem que agir de tal forma, mas na prática o teu cliente ali é outra, né? Então assim, o que eu vi? Que eu podia interligar esses dois conhecimentos aí e trazer segurança jurídica para os corretores de imóveis também, que eu vi que era um público que era desassistido, sabe? Tanto é que assim, eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, uma das primeiras a produzir conteúdo no Instagram nessa área, há 3 anos e meio já, né? E depois desse período aí eu vi muitas pessoas boas também ingressando aí, e eu comecei a postar coisas assim para corretoras de imóveis, para imobiliárias, e o pessoal, nossa, eu não sabia disso, eu não imaginava, né? Daí eu fui chamada para palestrar, para estar em alguns eventos, enfim. E eu fiquei assim muito, muito feliz em poder contribuir com esse conhecimento e ver que realmente era um nicho que precisava dessa atenção. Sim. Né? Então foi mais ou menos assim. Daí eu comecei a trabalhar, a prestar assessoria jurídica para várias imobiliárias, corretores de outros estados, né? Comecei enfim, a fazer esse trabalho aí online, porque acontece, direito imobiliário, porque trabalho com parte documental, basicamente, né? Então essa parte ali do pessoal é ótimo, eu gosto, enfim, de visitar os clientes, enfim, mas ela me proporciona, né? Eu consegui atender online de qualquer clientes de qualquer lugar do país, né? Então, eu tenho cliente em Minas Gerais, tenho clientes aí em São Paulo, Bahia, Maranhão, então, né, infinidades aí de clientes. Mas foi basicamente assim que eu comecei, vendo uma dor, vivendo na prática e tendo o conhecimento que eu tenho, né, que eu adquiri e colocando tudo isso num caldeirão ali. Alexa, e aí hoje o seu carro-chefe é o direito em si ou você também atua na intermediação, na assessoria da intermediação? Na verdade, assim, eu atuo somente com direito. Eu não sou corretora de imóveis. A pessoa me pergunta muito, tu é corretora? Eu não sou corretora, né, de imóveis. Eu assessoro corretores imobiliários, faço a parte contratual, faço a parte de compra e venda, locação, assessoria, dúvidas, né? Porque assim, na tua prática, tu está ali trabalhando com uma situação ou outra, o pessoal me procura, Alex, você pode isso, não pode? Então, eu tenho essa assessoria mensal para corretores e assessoria também por demanda. Procurar, eu preciso de você para essa situação aqui específica, né? Então, eu também atuo. Então, é nesse sentido aí que eu trabalho. E também, né, concomitantemente, porque eu gosto muito, eu trabalho com inventários também, que é uma área que eu gosto também de trabalhar e que acaba conversando. As áreas se conversam muito, sim, né? muito Porque você tem ali imóveis, né, todos no espólio, enfim, quase todos. Inventário, sucessão familiar, já vai todo o conceito. Aí você vai migrando para hold, já vai... Holding. Eu tenho, inclusive, parceiros que trabalham com holding, né? Porque a pessoa que faz holding tem que saber fazer holding, não é brincadeira, né? Então, eu tenho pessoas que fazem só isso, que eu indico. Então, é nesse sentido aí. Eu fui vendo essas lacunas, aí fui preenchendo, né? Para oferecer, né, meu trabalho. E você comentou da assessoria. Você também dá assessoria online para o corretor, por exemplo, que está lá em Goiás e quer uma assessoria? Sim, totalmente. Assim, os meus clientes, basicamente, eu tenho atendido assim, online, né? E qualquer lugar do país, eu estou dando assessoria para o corretor, para imobiliária, a gente faz aí as reuniões online, né? Eles me passam, tem um canal aberto, os meus clientes têm canal aberto comigo no Instagram e WhatsApp, né? Então, a gente está ali, dou todo o suporte ali, super funciona, assim, é super certo. O Alex, você fala muito dessa questão da segurança jurídica. E na realidade do corretor, vamos dizer assim, a gente fala aqui com todo o mercado imobiliário, mas é óbvio que a maior audiência que a gente tem são dos corretores de imóveis. Como que a gente faz para tangibilizar isso, essa segurança jurídica para o corretor, que é uma empresa de uma pessoa só? Como que você contribui nisso? Como que eu contribuo? Bom, o que acontece? Uma coisa que eu sempre falo e que é uma das minhas intenções quando eu produzo conteúdo é o seguinte, é trazer a consciência dos corretores que eles precisam caminhar junto com o advogado. Por quê? Porque o corretor, acima de qualquer coisa, aí tem que conhecer o produto que ele vende.
Tem que conhecer se aquele imóvel, em questão construtiva, tem que conhecer se aquele imóvel tem vidro duplo, se ele tem abertura de metal, né, de alumínio, se é de PVC, qual que é a pedra, qual que é o valor do condomínio, questões construtivas. Mas ele também tem que conhecer a questão jurídica daquele imóvel. Por quê? Porque o imóvel, ele hoje é o produto no mercado com mais reflexos jurídicos que possa haver. Porque tu tem ali, se tu vende um carro, por exemplo, tu não vai ter ali o uso capião num carro. Se tu tem um carro, tu não vai ter um inquilino morando dentro daquele carro que você precisa ali seguir um rito pela lei de locações para poder tirar aquele inquilino, né, do imóvel, do carro, para poder fazer isso. Já no imóvel, não, tu tem vários reflexos jurídicos aí. Tu tem várias questões aí em relação à lei de locações, você tem aí também incorporação imobiliária, você tem vários reflexos jurídicos que o corretor de imóveis responde, tá? Diante do artigo 723 do Código Civil, que é a questão do dever de informação. O corretor ele tem que informar, né, as partes dos riscos do negócio. Então, assim, um corretor que ele trabalha sem a companhia, né, digo assim, de um advogado, um serviço interdisciplinar, ele acaba correndo muitos riscos. Querendo ou não, a gente estuda ali 5 anos da faculdade, faz pós-graduação, faz cursos, por quê? Porque é complexo. O direito imobiliário ele é complexo. Então, o corretor de imóveis que ele acaba não se protegendo, ele está realmente aí agindo que um momento ou outro pode dar algum problema. Uma dúvida, você comentou, o corretor deve informar. Né? Ele deve informar aquilo que ele tem consciência e sabe que existe, ou ele deve informar aquilo que ele tem que estudar, entender sobre o imóvel e informar o cliente? Porque tem muitos corretores que não se aprofundam no ativo, não se aprofundam no contrato e podem responder por essa omissão também, mesmo que eles não tenham consciência de determinada cláusula no contrato ou determinada condição do imóvel. Por exemplo, em relação a cláusulas de contrato. Cláusula de contrato, não necessariamente ele responda. Por quê? Porque a pessoa vai analisar aquele contrato, vai ler, ela vai levar para um advogado, né? A gente não vê muito essa questão de relação à questão contratual. Que nós vemos, por exemplo, assim, o corretor de imóveis sabia que aquele imóvel não estava averbado. E daí, depois, lá na hora do financiamento imobiliário, foi barrado, né? Não conseguiu fazer o financiamento. E ele sabia, ele recebeu a comissão antes e desapareceu. Acontece muito. Exemplo, o corretor de imóveis sabia, por exemplo, ou ele tinha que saber que havia ali uma penhora naquele imóvel. Havia algum gravame, havia algo que iria ali diminuir o valor daquele imóvel ou ia trazer alguma questão. Algum prejuízo. Então, ele precisa saber, porque o que acontece é o mínimo, analisar a matrícula. Mesmo se ele não tiver no contrato, ele responde? Mesmo. Nessa questão, sim. Nessa questão aí desses cuidados aí, sim. Uma coisa que uma vez eu vi uma decisão, que eu achei até interessante, assim, que no contrato não constou que era o corretor de imóveis que tinha que tirar as certidões. E o juiz, havia um gravame, houve uma condenação ali, e o juiz entendeu, bom, como não havia no contrato essa disciplina escrita, não ficou que era ele que tinha que fazer isso. Houve obrigação. Nesse caso, não houve aí a sanção disso. A sua indicação, num contrato, construtor com comprador ou comprador com vendedor, na sua opinião, o corretor tem que constar no contrato que ele intermediou essa negociação? Sempre. Tem muita negociação que o corretor nem passa pelo contrato. Sempre. Essa constar ali uma cláusula específica dizendo que o corretor de imóveis foi responsável ali pela aquela intermediação imobiliária, constando especialmente o percentual, o valor. É uma segurança até para ele. Com certeza. O número da conta, né? Até o número da conta eu coloco, né? E coloco também ali uma penalidade caso ele não receba o pagamento na data. Né? E fora isso também, para realmente garantir a situação, a gente faz um contrato de intermediação imobiliária com a parte que contratou ele, seja vendedor ou comprador, para garantir ali a comissão, entende? Mas o que acontece às vezes? Você tem ali um contrato, às vezes, o que os corretores fazem? Eles não têm contrato escrito com o vendedor, digamos que é o cliente dele. Como prestação de serviço. Isso, justamente. E ele chega lá, faz a intermediação imobiliária, aproxima as partes, não consta o nome dele no contrato de compra e venda, as partes dizem, vamos tirar ele fora da jogada. Pode ser que ela não vai ser obrigada, ele vai ter que provar que ele realizou. Daí foi daqui uma coisa que eu falei num vídeo que eu produzi esses dias. Quando você tem que entrar com um processo para provar que você realmente tinha aquela relação jurídica, né, que a gente fala que é uma ação de conhecimento, o que vai acontecer? Vai demorar muito mais. Vai ter que trazer testemunha, às vezes conversas no WhatsApp, tem que fazer perícia, né, ata notarial. Então, assim, isso demora, isso transforma ali aquela relação jurídica muito mais demorada para você provar para o juiz. Olha, como eu falei um dia,
ó, seu juiz, você tem um contrato, né? Essa cláusula aqui foi descumprida, é mais fácil, você executa ela. E dá até para fazer extrajudicial. Também, tu Porque pode... você consegue facilitar porque está ali Com certeza, evidenciado. né? Porque acontece assim, eu tive uma vez um caso de uma imobiliária que eu assessoro, que eles tinham um contrato certinho assinado, olha só como tendo contrato já acontece. Certinho assinado, e eu entrei em contato com o vendedor, enfim, ele não queria pagar comissão, e ele disse pra mim, não fui eu que assinei isso. Então assim, tendo um contrato assinado já acontece, né? Depois, claro, a gente provou por A mais B que ele tinha realmente assinado, enfim. Mas a pessoa negou a assinatura. Não, a assinatura não é minha. As coisas que não dá nem pra acreditar, não, né? As coisas assim que tu fica assim, meu Deus, mas assim, todo tipo de pessoa no mundo, né? A gente sabe. Então, o que acontece? Eu digo assim, tudo que você combina não sai caro, né? Combinado não sai caro. Eu estava dando uma mentoria outro dia, Alex, e eu até estava falando sobre contrato com a pessoa. Eu falei, cara, tem que colocar isso, está faltando isso no seu contrato. Aí eu estou falando de gestão. E o cara falou, nossa, mas você coloca isso tudo no contrato? Eu falei, cara, o contrato é para quando dá tudo errado. Justamente. Porque ele vem alegando que, pô, não precisa disso tudo, o cara é meu amigo. Eu falei, não, mas quando tá todo mundo amigo, tá tudo bem, você não precisa de um contrato. O contrato é pro dia que der errado. Isso aí. Você, amigo, a regra tá aqui, ó. Ali. Uma analogia aqui de um amigo que também da área do direito, ele fala muito assim, contrato não foi feito para ser cumprido, ele foi feito para ser quebrado. Você concorda com isso? Olha, eu acho que o contrato, ele foi feito assim, para prever tudo que pode dar errado. É a minha visão. É isso aí, tu tem que provar, tu tem que pensar assim, ó, o que tudo pode dar errado nesse contrato que eu vou colocar aqui. Porque foi como o Renato falou. Quando você faz um contrato muito bem feito, dá tudo certo. Ninguém pega teu contrato lá e diz assim, vamos botar aqui na parede que links de contrato para Alexa ver. olha só que cláusula bem elaborada. Não. Olha essa linha. Olha essa linha, essa fonte desse contrato. Agora, quando você vê que dá errado, o pessoal pega lá, tira da gaveta e olha. Opa. Aqui, e tem que estar previsto. Então faz sentido. O contrato ele tem que ser feito para se analisar ele para ele ser quebrado. Então, se ele for quebrado, qual é o risco que eu tenho? Se Justamente. ele não for cumprido? É isso aí. E o corretor tem que estar sempre assim. Vai ter. Esses dias eu fiz um contrato até, engraçado. E tinha uma celeuma lá, uma situação em relação ao quadro de leão. Que um dizia que tinha dito que ia vender a casa com o quadro de leão, outro disse que não tinha vendido com o quadro de leão. Daí o que foi? Chegaram no fim das contas lá, a vendedora, não, então pode ficar com o quadro de leão para você, para comprador. Daí que eu coloquei no contrato? Entrega do imóvel com o quadro de leão. Eu coloquei tudo, sabe? Cada objeto que tinha que ir entrar lá naquela venda, né? Porque que acontece? Que nem eu falei, o combinado não vai sair caro. Nunca ninguém poderia dizer, olha, não tinha isso, não tinha essa omissão, não constou isso no contrato, né? Então, assim, prevendo isso, tu consegue, assim, agir de uma forma pretérita. E é isso que eu vejo um erro dos corretores de imóveis. O que eles esperam? Alguns esperam, né? Não todos, obviamente, né? Tá mudando a cultura. Eles esperam, assim, dar um problema para ir atrás de um advogado. O que tu tem que fazer? Tu tem que ir atrás de um advogado para não dar problema. Tem que fazer o caminho inverso. Porque dessa forma aí, tu vai economizar tempo, dinheiro e também a tua reputação. Sim. Para o corretor de imóveis é fundamental a reputação. Tem uma frase que eu me esqueça, que o Arthur Bender fala, que é aquele livro Branding Pessoal. Ele diz assim, a reputação é algo que você investe a vida inteira e depois você vive dos dividendos. O que isso quer dizer? Tu vai viver daquilo que tu construiu. E quando o corretor de imóveis, ele acaba por fazer uma fama na cidade, onde ele está, aquele corretor de imóveis não tem assessoria jurídica, ou ele faz ali, deu muito problema naquela situação. Bota rascada. Situação ruim. Entendeu? Ele vive dele mesmo. A publicidade ela não vai ser boa, então o dividendo vai ser ruim. Vai ser baixíssimo, ou não vai ter, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Assim, às vezes as pessoas confundem. Eu trabalho com investimento imobiliário de grande porte. Meus clientes têm uma capacidade financeira muito elevada e, por isso, uma assessoria jurídica muito grande. A gente faz due diligência, então a gente entra em ativos fazendo uma análise muito mais profunda e, às vezes, uma negociação demora 2 anos para ela ser concluída. Você pode achar que é besteira, mas o funcionamento também compensa, viu, pessoal? O que eu vejo muito? Às vezes os corretores não têm entendimento de alguns documentos. Por exemplo, eu não trabalho sem autorização de divulgação, até pela questão da LGPD hoje. Sim. Né? Eu tenho acesso aos documentos dele, tenho acesso à área dele e eu tenho que prever esse documento. Muitas vezes eu também tenho que ter uma autorização de divulgação com exclusividade, né? Ou seja, eu tenho a autorização de intermediação com exclusividade. Outras vezes a gente tem o NDA, que
que é o termo de confidencialidade, né, que precisa ser feito essa documentação. Algumas vezes, antes do contrato, a gente tem um memorando de entendimento, para depois, precedendo, né, esse vem para a parte contratual. Como é que você vê esses documentos como um todo? Eles são essenciais na parte de intermediação, principalmente de grandes negócios? Quem não faz isso corre um risco? Eu digo que sim. Realmente, eu acredito que corre. Por quê? O corretor de imóveis que trabalha com, vamos dizer, com imóveis assim, de terceiros, imóveis prontos já, não vamos falar em lançamento, só vamos dizer assim. Ele precisa ter pelo menos três documentos que eu considero essencial, que é uma autorização de venda, né? Porque o COFECI, ele exige que tenha autorização de venda por escrito, né? Com o nome do corretor, enfim, com o nome da empresa. É o que muitas imobiliárias trocam pela ficha de captação, né? Também pode ser. Coleta os dados, o corretor assina, o proprietário assina. Mas, em grande maioria das vezes, assim, essas fichas de captação funcionam muito para locação. A gente percebe muito que o imóvel de venda, o cliente propriamente não gosta de dar isso. E o cliente não entende o risco que ele corre por não dar essa autorização. E outra coisa, assim, a autorização de venda tem que constar se o corretor de imóveis pode receber sinal de negócio, arras ou não. Então, assim, tem muito corretor de imóveis recebendo sinal de negócio que não poderia, porque tem que constar isso, a autorização de venda. Então, em questão da tua área, né? Fundamental, porque você trabalha aí com, como tu falou, com um público de poder aquisitivo maior, que tem realmente uma banca de advogados que auxilia, né? Então, tu tem que ter todo esse cuidado, essa trajetória até tu chegar ali à venda. Porque ele tu confirmou que você não tá fazendo a divulgação, né, desse imóvel aí de forma clandestina, que você está respeitando o teu cliente em relação à LGPD, que você está se precavendo para caso algum dia te questionem, tu tenho esse documento, esse. Então, assim, eu estou agindo dentro do que a lei me permite. Então, assim, tu é um corretor de imóveis que está protegido, né? Claro que eu falei, pode haver casos que as pessoas vão negar a tua comissão, pode haver, mesmo tu tendo todos os documentos. Mas para tu executar isso em juízo, vai ser muito mais rápido. E com relação às demais questões, assim, eu sempre digo assim para o cliente também ter a autorização de venda, né, que é fundamental. Chegou lá, tem que passar para o seu cliente assim, olha, eu trabalho dessa forma, né, se posicionar no mercado, porque que eu vejo assim, tem corretores que não querem se posicionar. Por exemplo, assim, eu não quero me posicionar que eu preciso de autorização de venda. Eu não quero me posicionar que eu preciso de um contrato de intermediação. Tenho medo de perder o cliente às vezes, mas eu vejo ao contrário isso. Quando você é um corretor que você se posiciona no mercado, tu tem ali respeito do teu cliente. Porque ele vê, olha, ele tem um modo de proceder. Ele tem uma assessoria jurídica. Ele é correto. É um corretor certinho. Justamente. Agora aquele que fica meio assim... Começou errado, vai errado. Né? O cara deixou, tá pegando qualquer um. Porque quando eu não me respeito, o cliente não me respeita. Não, justamente. Passa por aí. Eu digo, as pessoas fazem com você aquilo que você permite, né? Então, se você se respeita, então tu começa a ter essa conduta, as pessoas vão te olhar com outros olhos, né? Então, eu vejo assim que é fundamental. E é engraçado que, por exemplo... Imagina você na empresa de marketing, você não sai fazendo serviço sem fazer contrato. De forma nenhuma. Por que eu, na intermediação, eu vou ter que começar a fazer toda uma estruturação de um negócio que exige um esforço, sem ter autorização no mínimo ou garantia? Não, e vou te contar um negócio que aconteceu, não foi longe não, essa semana agora, que a gente está gravando num sábado, foi esta semana. A gente captou um imóvel lá na imobiliária que a gente participa, tudo certinho, a captação, o corretor foi lá, a mulher que deu a captação, entregou todos os documentos do imóvel. Botamos o imóvel no ar, fizemos uma produção de mídia, botamos o imóvel no ar, o marido falou, por que o meu imóvel está aí? Deixa eu ver. Eu não autorizei. Isso é muito sério, sabe? É isso que eu digo para o corretor de imóveis, assim, que é fundamental. A segurança jurídica começa na captação. Mas por que a segurança começa na captação? Porque se o corretor de imóveis faz um trabalho, digamos assim, ele pegou esse imóvel da esposa, tão divorciado, ele não olhou a matrícula, ele não sabia quem que era o proprietário registral daquele imóvel. Ele vai lá e ele faz um trabalho, ele bota nos portais, ele investe em marketing, justamente, investe em marketing, ele faz ali, tira foto, tempo, porque o corretor de imóveis, ele vende o serviço, ele vende, né, a presença dele ali, né, né. Então, ele fez todo um trabalho para chegar lá no momento, quase do fechamento da venda, ele descobrir que tem uma pessoa que tinha que autorizar também a venda. Acontece muito assim com pessoas que têm imóvel, por exemplo, inventário. Tem ali 4, 5 proprietários, são um condomínio de proprietários, e às vezes 2, 3 querem vender. O que eles fazem? Procuram um corretor de imóveis para achar compradores. Mas aí chega lá, no final, tem 2 irmãos que não querem vender. Daí tem que entrar com uma ação de extinção de condomínio. Daí é uma ação que é demorada, é uma ação que tu vai ter que ali, o corretor de imóveis não vai nem às vezes receber,
que não vai demorar muito, ele vai ter que partir para outra situação. Por isso que eu digo assim, que você ter assessoria jurídica, você começa a entender assim, bom, quem que é o proprietário desse imóvel? São casados? Qual é o regime de bens? É comunhão parcial? É comunhão universal? Separação? Quem que tem que assinar a autorização de venda? Dessa forma aí, eu digamos que me precavenho realmente de estar perdendo tempo e dinheiro. Né? E olha o desconforto que o cliente tem, e às vezes o corretor, na verdade, fica com tanta receio de perder a negociação e não coloca dessa forma para o cliente. Mas pensa bem, quando o cliente não te dá autorização de exclusividade, não é você quem perde, não. Muitas vezes é ele. Às vezes você fica preocupado de falar isso para ele, mas você está perdendo porque esse cara vai passar para 5, 6, 7, 8, 10 pessoas o mesmo imóvel. E aí, essas 10 pessoas, cada um vai ofertar um preço diferente, porque vocês conhecem o mercado melhor do que eu, gente. Ele fala 1 milhão no imóvel, o outro pede 1 milhão e 100 porque ele acha que o cara vai pedir desconto e o dono não vai dar. O outro oferece por 1 milhão porque já acha que o cara dá um desconto e vai vender 900. O outro já pede 900 que já sabe que o imóvel... Então, assim, você tem 3, 4, 5 preços e aí você que é proprietário do imóvel, você fala assim, nossa, mas os caras estão cagando no meu imóvel aqui no mercado. Então, mas porque você não entendeu que se você tivesse escolhido um parceiro bom, esse cara que está ali, ele ia te proteger. E não quer dizer que só essa imobiliária vai vender. Se essa imobiliária só ela quer vender, aí já começou errado, você não é de imobiliária. Porque o certo é você que fazer a captação, colocar no seu portfólio, anunciar no mercado e fazer parceria com o máximo de corretor possível. É lógico que se o seu time ganhar, vender você ganha mais. Mas talvez, se você abrir para o mercado, você venda mais rápido, você tenha mais quantidade de imóveis, você tenha mais clientes felizes e cada vez mais o seu portfólio vai estar rico. Além de proteger ambas as partes. Com certeza. Não, e gera, acho que gera uma incredibilidade no cliente comprador. Se o imóvel, seu imóvel está em 10 imobiliárias com preço diferente, o cara já olha para aquele imóvel com outros olhos. E é comum, é uma coisa que a gente vê assim... E uma coisa que é importante deixar claro para vocês é o seguinte, assim, a autorização de venda, tu tem que ter independentemente de você ter exclusividade ou não. Exclusividade é uma cláusula que você coloca dentro do contrato de intermediação imobiliária, tá? Mas a autorização de venda, independentemente se você vai fazer ali uma gestão compartilhada do teu imóvel para vários corretores ou vai ser para uma imobiliária só, tu tem que ter, tá? E a exclusividade é uma cláusula que você coloca nesse contrato e que dá o direito de você receber a comissão de corretagem se você vender dentro do período X ou se for vendido por outro corretor, né? Tu tem direito a receber da mesma forma, né? Mas algumas pessoas pensam, eu só vou fazer contrato quando tiver exclusividade. Mas muito se engana. Por quê? Porque você precisa, né, ter um contrato para você provar para o teu cliente que você estava naquela relação jurídica, muito embora tu não tivesse exclusividade. Né? Uma coisa que a gente trabalha muito, assim, a nossa empresa, eu não sou corretor, eu sou engenheiro e eu trabalho com corretores. Então, o que eu faço? Eu trabalho com corretor, com advogado, com investidor. Para que eu regule toda uma operação, que muitas vezes ela é grande e ela é demorada, o que eu costumo fazer? Eu tenho um ativo, eu pego sim essa autorização, a gente faz essa autorização já travada no NDA, então a autorização NDA compondo uma documentação para garantir a segurança. E a partir do momento que eu tenho acesso a essas documentações, eu vejo se faz sentido ou não, mostro para o meu outro parceiro e aí eu entro num memorando de entendimento, que para você que não entende é um contrato preliminar, é como se fosse, na verdade um memorando não é um contrato. Ele é uma contratação, mas ele é para regular as bases que vão levar para o contrato, para te dar tempo para que você já preveja nesse documento que vai haver uma diligência, que se acontecer isso aqui não vai migrar para o contrato, mas que se tudo aquilo for verdade, essas cláusulas devem migrar para o contrato. Então, é um documento de transição. E eu vejo que poucas pessoas usam isso até em coisas grandes. Talvez imóvel pequeno não faça sentido compor um memorando, mas a gente acredita, pela prática, pelos resultados que a gente tem, que traz segurança para ambos os lados. Será que esse instrumento, que é muito bem usado para grandes aquisições, não teria espaço para pequenas aquisições, criar um formato para poder trazer essa segurança? Até algumas pessoas utilizam como proposta de compra, né? Alguns corretores têm essa proposta de compra e na proposta menciona-se realmente todas essas questões aí. Por exemplo, se sair o financiamento habitacional, o nome do comprador, será feito o contrato, tem essa previsão. E até agora, recentemente, saiu uma decisão da STJ que dizia o seguinte, que o corretor de imóveis somente ia receber o valor da comissão de corretagem se lá futuramente, né, fosse aprovado, se eu não me engano, acho que era financiamento habitacional. Porque antes era assim, assinou o contrato, tem direito à comissão de corretagem. Agora, o que aconteceu? Essa decisão legitimou o quê?
eu posso prever um evento futuro para que o corretor de imóveis receba comissão. Exemplo, se tal situação acontecer, se o financiamento for aprovado, posso estipular isso no contrato e ainda foi considerado válido. Então, tendo, por exemplo, um documento como esse que tu mencionou, de fato, eu acho que é super válido, sabe? Porque eu volto naquela premissa. Combinado não sai caro, né? Fica aquela questão, mas o cliente me falou. Quando eu vejo assim, tem muitos corretores de imóveis que me chamam quase todos os dias. Alex, eu tenho que cobrar uma comissão de corretagem. Eu peço, tem contrato? Não tenho. Tu tem autorização? Eu não tenho. O que você tem? Eu tenho áudio no WhatsApp. Boa vontade. Daí eu digo assim, tu tem só o áudio? Eu tenho o áudio no WhatsApp. Então, o que acontece ali? Eu vou ter que construir uma prova para o juiz que aquela situação que o corretor menciona ocorreu como ele está mencionando. E nesse caminho, daqui até a sentença, pode haver vários percalços. Pode ter testemunha, várias questões, sabe? Então, tudo que você combina previamente de forma documental. Exemplo, autorização de venda, ficha de visita no imóvel é fundamental. Se tu vai levar o teu cliente lá para ver o imóvel, tu lá faz ele assinar, para tu comprovar até para o teu cliente vendedor, olha, eu não estou ociosa, eu tô realmente ali mostrando teu imóvel, eu não vendi ainda, eu estou trabalhando, né? Ou para depois você poder se proteger no sentido assim, esse cliente que foi visitar o imóvel contigo, procurar diretamente o proprietário, que acontece muito, né? Muito. Então, tu pode provar, não, eu realmente levei, ele assinou, tá aqui, tudo certinho. E também depois a proposta de compra assinada e a aceitação da proposta também assinada. Nesse ponto aí, tu vai ter uma proteção que, se esse imóvel for vendido por outro corretor, nas mesmas condições, na mesma proposta e para o mesmo cliente, tu pode cobrar comissão de corretagem também. Porque foi entendido pela jurisprudência que você tem, que na verdade você tem participação no resultado útil. Entendi. Então, assim, a proposta é fundamental. Essa tríade documental que eu tive para o corretor de imóveis é fundamental, né? E é mais ou menos a pergunta que eu ia te fazer, que era sobre essas parcerias ou brigas, né, entre corretores. Porque é uma coisa que acontece, a gente que está no mercado há algum tempo vê corretores se degladiando por conta dessas parcerias de comissão. Existe normativa para isso? Existe um contrato para proteger o cara quando ele vai fazer uma parceria entre eu e você? Como é que se orienta o seu... Eu oriento a fazer sempre um contrato de parceria, né? Você vai vender um imóvel em parceria, né? Digamos, vocês dois são corretores, vão fazer, faz um contrato de parceria, estabelece aí quais são os percentuais, como que vai funcionar, quais são os imóveis que de repente vocês vão fazer uma parceria específica para aquele imóvel, né? Estabelece isso. Porque o Código Civil fala que se um imóvel for vendido de a participação de mais um corretor, a divisão tem que ser igualitária da comissão. Então, se você tem um contrato e você estipulou, olha, se você captar o imóvel vai ser tantos por cento, mas se você vender vai ser tantos por cento, eles podem fazer essa combinação entre eles, né? Só que o problema é quando fica o diz que não diz que, né? Mas eu combinei com você que ia ser 3%, estavam na mesinha do bar lá conversando, não tem nenhum documento, não tem conversa no WhatsApp, não tem nada. E é muito importante, eu vejo que falta muito em vários contratos. O que, né? A importância e em quanto tempo, como que vai ser pago. E o tempo, porque sempre quando eu falo para vocês é o seguinte, assim, vai fazer um contrato, coloca uma penalidade e um prazo. O corretor de imóveis tem que apresentar tal documento para o corretor parceiro. Sob pena do quê? Qual o prazo? Sabe? Porque tu tem que estipular penalidades e prazos, né? Porque assim tu faz realmente aquele instrumento ser efetivo. Né? Porque eu já vi assim, pessoas que fazem contratos, mas e cadê que dia que faz a assinatura da escritura pública? Quanto tempo depois da assinatura do contrato de compra e venda? E se não fizer, o que faz? Tem alguma multa diária? Tem alguma coisa? Não tem, sabe? Então, quando você prevê, você diminui aí vários caminhos aí para tu chegar até a comissão. Que é o que todo corretor quer, né? É dinheiro no bolso, no fim das contas, né? É dinheiro no bolso, aí é poder dar uma dignidade para sua família, é poder, né, trabalhar honestamente aí, né? O mercado imobiliário tem isso, assim, eu vejo que muitas pessoas eram... até ontem mesmo eu vi um muito legal, assim, um corretor de imóveis no evento que eu tava, que ele era porteiro e ele ganhou um curso do Presidente do Cresci. E ele, o que fez? Ele foi lá, não tinha dinheiro para pagar o curso, e ele fez o curso, trabalhou em imobiliária, foi o corretor número 1. Foi para outra imobiliária, foi o gestor número 1. Daí abriu agora uma imobiliária para ele e está ganhando muito dinheiro. Então, assim, a corretagem, ela tem essa possibilidade de você escalar socialmente. Isso eu acho maravilhoso, né? Por isso que quando o pessoal fala assim mal de corretor de imóveis, eu fico brava, eu não gosto disso. Eu fico assim, porque, cara, é uma profissão que possibilita aí para muitas famílias uma melhor vida,
sabe? Eu acho maravilhoso. E trabalhando aí sério, honestamente, né? De forma realmente ali consciente da gravidade, da seriedade que o teu produto exige, como eu falei. Imóveis, você tem ali muitos reflexos jurídicos, então você não pode trabalhar como se você fosse vender bananas, né? Você tem que trabalhar ali tendo seriedade do que tu está vendendo. E aí eu vou te fazer uma pergunta, então, que existe um mercadão aí, que quem tem empresa não trabalha, lá na imobiliária a gente não trabalha, imagino que que são os imóveis sem registro. Ah, sim. É um mercado gigantesco, né? Ele Não, existe. O maior e mais promissor é o mercado de Brasília. Os imóveis, você tem imóveis que não tem matrícula. Sim, eu acredito. Qual que é a sua visão jurídica sobre esse tipo de mercado, sobre esse tipo de negociação? Porque ele acontece o tempo todo, a gente vê e, por exemplo, eu simplesmente não faço, mas também não consigo analisar ele com a tua técnica. Então tá, olha só, imóvel irregular. Para começar, imóvel irregular, tu arranca aí com quase 40% de desvalorização do preço de mercado. Né? Fala isso lá em Brasília. Só de Brasília, olha só, 40% do preço de mercado, ó. Na verdade, se tiver escritura, sobe. Já está nos 40%. Porque olha, realmente, foi feito vários estudos nesse sentido aí, e tu tem essa diminuição, né, do valor do mercado. Então, o que acontece? Quando o corretor de imóveis ele pega um imóvel irregular, o que ele vai saber? Ele tem um terreno aqui na rua X, escriturado certinho, o nome do proprietário, assim, zero ballad para poder vender. Do lado ele tem outro que é um terreno que está irregular, está no nome de uma pessoa que faleceu há 55 anos, ou não tem escritura, ou não tem, enfim, não tem nem matrícula às vezes. Negocinho Eles bom de não comprar. vão. Negocinho, assim, ó, ótimo, tu dá uma dor de cabeça bem boa. Tu tá assim, meio sem ter o que fazer, compra um imóvel regular que tu vai achar o que fazer. Joga parada. É isso aí. Não, compra e constrói. constrói, Melhor e ainda. não a verba, construção. Daí tu pega esses dois terrenos aqui, esse regular e esse que está irregular, tu tem uma diferença ali do valor. Então, o corretor de imóveis que for vender esse imóvel irregular, ele vai estar ganhando muito mais comissão. Por isso que eu digo assim, o corretor de imóveis que sabe, que aponta para o cliente ali que aquele imóvel está irregular, ele já ajuda a precificar aquele imóvel. Porque também lembrando que quem faz a precificação é o corretor de imóveis, não é a vizinha, não é o preço que você acha que vai ser vendido aquele imóvel. Né? E isso que tá. E muitas vezes, isso que você colocou, o cliente não aceita isso. Não. Ele olha e vai, não, do vizinho vale tanto, o meu também vale tanto, né? Só que é fácil de perceber. Ele precifica, ele bota com base no próximo e ele não consegue vender. Não vender. Não, entra. e eu respondo na lata. Já aconteceu de Me compra. o cara ligar, falou assim, ó, aquele imóvel que estava 600, pode subir para 900. Eu falei, que isso, cara? Não, meu primo falou que vale os 900. Eu falei, então manda ele comprar, então. Essa é ótima, né? Eu Não, um meme, isso acontece o assim. tempo todo. Se o cara capta o imóvel imobiliário, ele vem num preço X, passa um tempinho, o proprietário liga pedindo para alterar o preço para cima, porque alguém falou que vale, mas o Isso é alguém loucura. falou, não fez proposta. Então, se alguém vender ali em tantos... Então, olha, eu posso assumir a gestão imobiliária, né? Não. Porque é realmente isso, assim, é muito sério isso. E o que eu vejo? Se o corretor de imóvel ele sabe que aquele imóvel está irregular, se ele toma essa diligência logo no início, ele vê que não tem averbação, vê que não tem matrícula, e ele aponta isso para o vendedor, ele vai poder aumentar a comissão dele. Porque ele vai vender aquele imóvel com preço de mercado, um preço que vale, igual o preço do vizinho, realmente, que está regular. Só um parênteses aqui. Gente, existe a filosofia de que o imóvel vale o potencial construtivo dele. Eu não concordo. O imóvel ele vale pela usabilidade dele. Ele pode ter um potencial construtivo de fazer um prédio de 22 andares naquela região. Mas se ninguém quer morar lá, não tem valor. Vira um elefante branco vazio de 22 andares. Então, se você não tomar cuidado, a hora que eu vou fazer essa análise, às vezes o cara fala, não, mas cabe um prédio ali. Eu falei, olha, a região ali, o plano diretor não permite. Isso aí. Lá, distanciamento do córrego ali também não permite. Pode ter um potencial imaginário ali, mas de fato você não vai conseguir. E ainda entra no imóvel que não tem escritura ou que está em inventário, imagina só quanto tempo você vai perder acreditando que a escolha que você está fazendo de botar a venda pelo preço do vizinho é a melhor escolha. A gente que trabalha também no mercado de lançamento, eu já vi. O cara compra uma área com intenção de lotear, ela vira uma criação de gado depois que o cara não consegue. Que não consegue fazer, né, toda... Porque tem trâmites na lei para você seguir, para você poder fazer um loteamento, para fazer uma incorporação. As pessoas pensam assim, não, vou fazer umas ruas aqui, vou abrir e daí vou botar, vender esse terreno. Você entra nessa área também, por exemplo, parcelamento de solo, normalmente os municípios
colocam em áreas que são ou estão dentro do plano diretor ou na expansão prevista do plano diretor. Né? Então, você pode fazer na expansão ou no plano diretor. Você auxilia os clientes nessa estruturação antes da concretização do negócio? Eu já atuei em pareceres jurídicos para a viabilidade, né, dessa permutantes. Por exemplo, eu tenho ali um terreno e eu vou vender para uma incorporadora X ou Y, por exemplo, para fazer essa parte de loteamento. Auxilio os corretores também quando eles fazem, por exemplo, a venda, quero saber se está tudo certinho, tá? Mas eu não faço a instituição do loteamento, né? Não é meu foco. Eu digo assim, o direito imobiliário ele é muito elástico, então você tem muitas áreas dentro. E quem quer ser bom em tudo não é bom em nada, né? Então eu tento me focar mais nessas outras questões que eu já falei para vocês. Então, mas a parte de viabilidade, se tu consegue fazer realmente o estudo da área, né? Se é possível, eu faço aí para... Porque isso é uma outra coisa que o corretor perde muito tempo, né? Principalmente Sim. quando o loteador começa a procurar área, o que o corretor faz? Começa a mandar área, mas o que o corretor muitas vezes não percebe é se aquela área tem viabilidade. Quando você manda para o seu cliente qualquer área, ele já vai analisar se ele pode confiar naquele corretor ou não, porque às vezes ele está mandando área que você nem sabe se pode lotear. Isso. Na verdade, alguém falou para você que pode lotear e você acreditou, porque você não tem conhecimento daquilo. Às vezes você não sabe se está dentro do plano diretor, às vezes você só imagina que está no plano diretor, você nem sabe onde passa a linha de divisão do plano diretor. Né? E quando o cara ele fala assim, não, tá dentro do plano diretor, aí você vai ver uma zona de expansão industrial e ele tá dentro, e aí no final o cara vai apresentar na mesa de reunião, o pessoal pega o documento, tira a certidão do solo, passou 6 meses negociando para a hora que o loteador chega para poder ver e fala, não, essa área aqui eu não posso parcelar. Perder tempo, né? Perder tempo e dinheiro, né? Na verdade. Falta de instrução, falta de buscar conhecimento, falta de buscar mentoria, então fica a dica. Isso é uma coisa muito comum, assim, eu vejo essa questão é mais como que a gente imagina, assim. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Assim, eu estava até pesquisando aqui, não achei, mas eu lembro que foi recente agora, que foi a questão de a venda antecipada de imóveis sem registro de incorporação. Né? Parece que teve uma decisão que... na verdade é assim, o que acontece? Mexeu ali com com uma grande construtora, né, de Balneário Camboriú. O que aconteceu? A decisão não legitimou, isso teve uma conversa aí, não legitimou a venda de imóveis sem incorporação. O que acontece? O que eles entenderam? Teve uma ação civil pública contra essa grande construtora, alegando que eles estariam fazendo a venda de imóveis sem incorporação, antecipadamente sem incorporação imobiliária. Crime da economia popular. Isso justamente. Tem, né, várias sanções. O que aconteceu? Eles fizeram a defesa, né, a construtora fez a defesa e provou o quê? Que eles não estavam fazendo venda, estavam fazendo reserva de unidades sem receber valores. E daí o que aconteceu? A desembargadora entendeu que o artigo 32 da Lei de Incorporação Imobiliária mudou recentemente. E antes eu tinha assim, que eu somente poderia fazer a negociação de unidades se eu tivesse incorporação. Agora, o que seria? Como que está agora? Que o incorporador somente pode fazer a venda ou oneração da unidade com incorporação. Então, assim, o que a juíza entendeu, né? Que você teria ali a possibilidade de você fazer a negociação, que a negociação é um termo mais amplo. Você não pode receber nenhum valor. Tanto é que na decisão, ela até mencionou, o leitor da decisão, ela mencionou que não foi apresentado pelo MP nenhum contrato de compra e venda, né? E ainda ela legitimou o fato da decisão de primeiro grau, que determinou o seguinte, que em 90 dias a construtora apresentasse o registro da incorporação imobiliária. Então, quer dizer, vender imóveis sem incorporação não é possível, é ilícito. Receber valores, onerar essa unidade, é ilícito. Você não pode fazer isso. Garantir reserva pode. Garantir pode, se tu não receber nenhum real do teu cliente. Né? Tu só faz uma reserva e o cliente tem que estar ciente, esse imóvel, até ela mencionou, que no contrato tinha assim, nesse termo de reserva, tinha assim, esse imóvel não tem ainda registro de incorporação, que está sendo aí em trâmite. O cliente está ciente. Está ciente. Mas a garantia era só documental, então. Mas eu posso, por exemplo, nesse documento atrelar que com essa reserva ele tem algum benefício? Ele vai comprar 10% abaixo do preço. Nesse documento poderia estar escrito isso? Eu acredito que, assim, como é tudo muito novo, né, que a gente está na fase da especulação, né? Porque a primeira decisão que a gente vê nesse sentido é assim, acredito que se você não receber nenhum valor, ok. Mas, assim, eu teria aí o meu cuidado para colocar. Porque isso vai gerar uma guerra no mercado. Porque o que a gente percebe Eu recebi de mensagem os sobre concorrentes, assim, a ferramenta mais usada pela concorrência é o meu está com a registro de corporação, dele não está, e o produto dele é melhor que o meu, vocês vão lá, avisa todo mundo para não deixar esse cara lançar, não compra nada porque ele está sem RI. Eu vou na mídia, eu vou nisso para evitar.
tá certo, tem Sim. muito pilantra no mercado, mas também tem gente que entende a dinâmica do mercado de produto que está precisando para aquele momento. Né? E aí, com esse posicionamento, vai permitir, muitas vezes, porque não tem prazo, às vezes a pessoa reservar até a aprovação do projeto. Ela entra ali e fala, olha, eu estou reservando para você por 60 dias, 90 dias. Não, estou reservando por um ano. Porque eu vou soltar isso aqui só o ano que vem. Vai ter cliente que vai ter. Então, eu acho que ainda vai ter muita massa de manobra aí em cima disso e muita discussão jurídica, porque vai ter muita gente que vai atrapalhar lançamento novo que está com registro de incorporação por conta de um produto que está bem localizado, bem desenhado, que ainda nem foi lançado. Mas a pessoa, eu vou esperar. E lembrando também uma coisa assim, que essa decisão, ela não é uma sentença, tá? Ela foi uma decisão, uma liminar de agravo. Isso daqui vai correr em primeiro grau, vai... Eu ia te perguntar, se já era... Não, vai ainda para o segundo grau, vai ter aí o julgamento do tribunal. Então, assim, é uma coisa que é passível de mudança, né? Então, essa foi uma decisão... a gente não sabe como é que vai ser. Então, assim, não tem essa possibilidade aí de mudar esse cenário. Né? Uma outra coisa que eu vi, uma outra decisão também, que é a alienação fiduciária, que era muitos iam lá e não escrituravam, né, os imóveis, não registrava a alienação, você registrava o contrato, né, verbava no contrato só. Sim. E a lei entendeu que se você não for instituição financeira, né, você não tem autoridade para fazer isso, que só a Caixa Federal, o Banco do Brasil e o BNDES poderiam fazer no contrato, que é uma questão pública. Né? Era só para exonerar o setor público em relação a esses custos, que é de um setor público para o outro mesmo. Agora, já foi lavrado isso, agora é decidido que não. Agora, se você quiser ter garantia sobre o ativo que você está vendendo, a alienação tem que estar registrada em cartório. É isso mesmo. Na verdade, assim, você agora tem até aquela questão de você conseguir, os bancos conseguirem reaver esses imóveis aí sem a decisão judicial. Que tinha, mas tem, assim, o que eu quero te dizer? A lei, ela prevê várias coisas, mas quando tu quer ter certeza de algo, tu tem que olhar a jurisprudência. Então, a gente já via isso, já era uma previsão, né, desse sistema aí. E eu vejo assim, por isso que eu entendo que quando as pessoas querem fazer uma negociação imobiliária, seja qual for, em financiamento habitacional, uma averbação, qualquer situação, ela precisa ir em quem entende. Por quê? Se for para uma pessoa assim, uma pessoa ali que juntou dinheiro a vida inteira e não tem tanto conhecimento ali sobre o direito, tu fala uma situação dessas, às vezes ela não compreende, né? Ela não vai entender o que tem que fazer. Mas como assim? Como é que eu faço essa garantia? Como é que é isso, né? E quando tem uma assessoria que o corretor pode levar, né, o teu cliente até esse profissional, tu muda a situação, tu pode ali até ajudar aquela pessoa a não perder o imóvel dela, né? Porque só o contrato não garante nada para ele. Né? Sim, então tanto é que... Se ele não registrou o contrato, ou mesmo que se ele tem com esse contrato, ele registra o contrato, mas ele também pode averbar na escritura, se ele não sabe a importância que é o que ele vendeu. E isso é uma coisa que poucas pessoas usam, tá, gente? É pegar a negociação que é parcelada, que o cara já vai assumir a posse no outro dia e você permitir que ele assuma o bem sem mesmo estar registrado na escritura averbado, né? Essa alienação. A retomada depois é muito complicada. É, muito complicado. Vai ali um bom tempo, briga judicial, vai dar perda de tempo e de dinheiro. E tem muita gente que usa isso como massa de manobra exatamente para não pagar, ou pagar menos. Com certeza. Aí eu digo assim, o ser humano, ele é muito criativo quando ele quer fazer o mal. Ele consegue inventar assim, todo tipo de subterfúgio para poder conseguir alcançar o objetivo. Então, assim, o que tu puder imaginar, tu vai ver. Eu já vi, compartilhando com vocês, em fazenda, a pessoa entra numa negociação dessa, consegue fazer escritura, tá tudo escrito no contrato, mas o que o cara faz? Ele fica com a fazenda 5 anos brigando, produzindo, vendendo e tal, e depois no final ele desiste da negociação porque, então tá, você não tô cumprindo, eu vou te devolver a terra. Ele arrendou na verdade, né? Um arrendo gratuito. Um arrendo gratuito, né? Porque ele ficou fazendo às vezes até dá para transformar no arrendamento, porque a lei... você julga e aí tem um custo. Só que o benefício que ele teve da terra foi tão maior que compensa ele pagar a despesa. Pode parecer brincadeira, mas eu já vi isso acontecer. Não, acontece muito. E até tu vê assim, é muito triste quando uma pessoa te liga. Eu tive pessoas que me ligaram chorando. Alexia, eu vou perder minha casa. Sabe? Chorando pra mim, assim. Eu não sabia que eu tinha essa questão aqui. Se eu não pagasse 3 meses, o banco podia tomar minha casa. Vai lá, quer construir. O brasileiro é uma das... dos povos, enfim, que mais tem ânimo de construir, ter casa própria. Você fala com cada 10 brasileiros, 8 querem ter casa própria. Então, assim, a gente quer muito isso. A gente é muito diferente mesmo do europeu. O europeu não tá com essa mesma vibe. Vários outros, enfim, pessoas de outros países, né? O que acontece? As pessoas querem muito ter o imóvel, mas elas não querem pensar nas consequências. Então, eu tive uma vez uma senhora que me ligou, olha, Alex, eu vou perder minha casa. Pelo amor, me ajuda, quanto que você cobra para isso e tal.
porque ela estava desesperada que o banco, né, ia retomar a casa dela realmente, que ela não tinha pago ali, tinha se divorciado, enfim, né, então ela não estava conseguindo pagar as prestações. E é muito triste, porque ela não estava assessorada juridicamente e quem vendeu para ela a casa não explicou para ela exatamente isso. Assim, ela é uma pessoa muito humilde, então ela diz assim, eu quero minha casa própria, a parcela é baixa, né? E assim, a vida ela é mutável, né? A gente muda ali a vida e pode acontecer várias questões, né? Que podem ocorrer, né? Os imprevistos, né? Então, a gente tem que pensar assim para o teu cliente, olha, não é um cliente de um imóvel, isso pode ser um cliente para a vida. Tu vai ter várias vezes aquele cliente te indicando para outros, né? Então, se tu faz um negócio assim bem feito, você assessora ele, tu ajuda ele, tu mostra os riscos daquela negociação, pode ter ele para sempre, para ter várias indicações. Alex, você falou um negócio legal, que eu já estava para perguntar isso para um advogado do mercado imobiliário há algum tempo, do banco, né, retomar a casa da senhora aí. E eu trabalho com marketing imobiliário, a gente tem que acompanhar as tendências, estou lá no TikTok e está bombando agora de vídeo de gente ensinando a comprar imóvel em leilão para revender, está super em alta. Qual que é a tua visão sobre esse mercado? Quais os perigos que ele pode ter e tudo mais? O imóvel de leilão, ele é um imóvel extremamente rentável, realmente, sabe? Ele pode alcançar aí ótimas oportunidades, existe, enfim, eu mesmo tive um imóvel que eu conheci na cidade que eu morava, que era assim, um imóvel que estava, sei lá, ele custava o quê? Uns 600 mil, se fosse pensar assim, ele estava por 150 mil reais para compra. Então, assim, ele é bem rentável. O que acontece? Mas ele é um imóvel que tem várias peculiaridades. Então, assim, você precisa analisar, está ocupado ou não está ocupado, como que faz, já analisar, fazer toda essa due diligência, analisar a matrícula, enfim, todo um cuidado a mais, porque tem muita gente que pega imóvel de leilão e depois não vê ali, tem um usufruto no imóvel de leilão. Porque imóvel que tem usufruto pode ir a leilão. O que é usufruto? Usufruto é eu tenho a propriedade e você tem o usufruto. Você pode morar, digamos, se for vitalício usufruto, pode morar até você falecer, né? Então, quem comprou esse imóvel de leilão vai ter que respeitar o direito do usufrutuário. Né? Então, assim, tem gente que não... Ou torcer para morrer. Ou torcer. Que horror, cara. Ou contratar alguém. Que horror. Ai, meu Deus, olha, pior que acontece, né, gente? Matadores de aluguel, eu no podcast aí. Um nicho de mercado. Você vir dar entrevista aqui pra gente explicando sobre esse mercado. Ai, que horror, né, gente? Mas pior que acontece, né? Então tem que saber o quê? Se esse usufrutuário ele vai ter esse direito. Vai comprar um imóvel sem ter esse cuidado. Então, assim, é um mercado, um nicho aí que ele é rentável, mas da mesma forma você tem que ter muito cuidado. Qual é o leilão, né? Enfim, como é que está o estado desse imóvel? Uma vez eu fiquei sabendo de um caso que a pessoa ela teve imóvel que foi retomado pelo banco. O que ela fez? Antes de sair, ela quebrou ele inteiro. Ela quebrou ele inteiro. Ela quebrou toda a louça do banheiro, ela destruiu parede, ela acabou com a parte de fiação. Então tem que tomar assim, ciência que pode acontecer. Mas até quem faz isso responde, né? Sim, claro. Você dano ao patrimônio de terceiros, né? Porque o patrimônio não era dele. Com certeza. E também tem o crime de dano, né? Que a gente fala. Então, o que eu quero te dizer é assim, que existem cuidados que tu tem que ter realmente para você comprar um imóvel de leilão e qualquer, né, outro imóvel aí. Mas é um caminho, né? É rentável. Se souber fazer, bem assessorado juridicamente, dá certo. Fala pra mim, eu adoro fazer essa pergunta. Qual a maior bizarrice jurídica que você já viu no mercado imobiliário nesse seu tempo de atuação? Bizarrice jurídica, olha, foram tantos. Mas aquela aqui... Marcou. Olha só, essa daí marcou, gente, essa marcou. Uma vez eu peguei um contrato de locação de uma imobiliária, que era aqui do litoral, até para analisar. E meus clientes, eles tinham tido eles iam locar esse imóvel, e eles tinham um problema com outro imóvel, eles queriam fazer bem certinho a locação, bem ciente. Quando eu peguei aquele contrato para ver, eu já comecei a ver aquele contrato da imobiliária, aquele contratão padrão, assim, de tem alguma coisa errada aqui. Quando eu olhei lá, artigo tal do Código Civil, eu digo, mas esse artigo não fala isso. Quando eu abri, era um artigo que falava sobre linha férrea. Era um artigo lá do Código de 1920, mais ou menos, que ainda estava naquele contrato. Era um modelo muito antigo, né? Porque o Código Civil mudou em 2002. Então, tu falava sobre retomada do imóvel e tal, e deu um artigo sobre linha férrea de trem no meio do contrato de locação.
Daí eu cheguei e eu mandei, eu digo, gente, assim, ó, isso não tem realmente nada a ver com a tua... Não sei como, eu não queria ofender a imobiliária, né? Não queria, enfim. Mas daí quando eu coloquei, eles, tá, desculpa, não sei o quê. Então, assim, eles estavam fazendo um contrato de locação padrão para todos os locatários deles, com um artigo que falava sobre linha férrea, no meio do contrato. Então, assim, é uma coisa assim... Vai querer passar um trem, né? Em caso de trem, atravessando sua sala. O contrato precisa prever todos os problemas. Era uma coisa, assim, bizarra, né? Então, assim, acho que foi uma das questões, assim, que eu fiquei, assim, apavorada, assim, com isso. E eu acho que fora isso também são, tipo esse assim... contrato de Google, Ctrl+C, Ctrl+V. Nossa, e assim, pegou lá lá na minha terra de falar Doriri Pistola, lá não sei da onde, né? E também, acho que também a questão, assim, do corretor de imóveis, que trabalhando já com corretagem há um bom tempo, me pediam assim, procuração, transfere a propriedade? Não, procuração não transfere a propriedade. As pessoas vinham assim, tipo, eu penso no meu Instagram, que eu produzo conteúdo todo dia, né? Não vou falar isso aqui porque devem saber. Não sabe. Mas não quer dizer que se eu assinar um contrato com prevendo reconhecer firma, eu tenho a propriedade do imóvel? Não tem. O que transfere a propriedade é o registro do imóvel, né, em seu nome. Então, assim, para tu ver como as pessoas saem umas bizarrices jurídicas assim, que a gente não consegue acreditar, sabe? Por puro desconhecimento. E às vezes eu vejo assim, tem um estigma do advogado. O advogado é chato. Às vezes quando eu fui na palestra esses dias que eu fui dar, disseram, olha, ela vai falar sobre um assunto chato, mas ela promete dar uma descontraída. Porque já tem esse estigma, né? O advogado, a lei, a pessoa chata, vem aquele advogado de terninho lá preto, né? Então, na verdade, assim, o advogado tem que caminhar junto com o corretor de imóveis. Eu vejo que é uma ajuda, é um trabalho interdisciplinar e o advogado não tem um papel de empatar aquela negociação. Legal. Ô, Alexia, para a gente conduzindo para o final, você veio do meio imobiliário com a sua família, você atua nesse mercado. Qual o principal insight ou dica, ou até mais que dicas, que você pode deixar para o corretor de imóveis que está assistindo esse episódio, assim, olhando de dentro do direito? Eu acho que assim, inicialmente, fechando daquilo que eu falei, tenha assessoria jurídica, se importe com isso, entenda que o imóvel, ele tem muitos reflexos jurídicos, então assim, tudo que você prevê sobre essa negociação vai te proteger, é protetivo, né? Construa uma reputação baseada aí no respeito do teu cliente, baseada na seriedade do teu trabalho, né? Entenda, como eu falei, assim, é até meio esdrúxulo, né, esse exemplo, mas vender imóveis não é vender bananas. Tem um produto que tem reflexos jurídicos sérios. Então, se você se propõe a vender um imóvel, você precisa o quê? Entender como aquele produto ele funciona no mercado, né? E assim, eu entendo que o corretor de imóveis ele é bem remunerado. 6%, via de regra, né? Tem diferença de 4%, às vezes tem lugares que é mais a comissão. Mas o que acontece? Ele é bem remunerado, então tem que ser condizente o serviço que ele tem que ser condizente com aquilo que ele oferece, né? Aquilo que ele recebe. E também, assim, o corretor de imóveis ele não é um mostrador de imóveis, né? Ele tem aí uma questão que é a responsabilidade jurídica nisso. Ele responde perante os atos dele, civilmente, criminalmente, administrativamente. Então, ele tem que estar realmente aí ciente que ele tem que ter seriedade. Porque o pessoal fala assim, mas o corretor de imóveis veio só mostrar um imóvel. Não é só um mostrador de imóveis. Se você se porta como um mostrador de imóveis, você vai ser um mostrador de imóveis só. Agora, se você se porta como um corretor de imóveis, com alguém que tem essa conduta, que trabalha sendo ali digno do teu salário, da forma com que você está sendo remunerado, da tua remuneração, você realmente tem outra visão aí no mercado, né? Então, a minha dica é, construa uma reputação, né? Não veja que o advogado é um gasto. O advogado não é gasto. O advogado é investimento. Investimento em você, na tua reputação, nos teus clientes, tá? E nos teus dividendos que você vai ter pro resto da tua vida aí, né? Então, tem essa consciência, né? Crie essa cultura de ter uma forma de trabalhar que vai te conduzir aí para esse lugar, né? De respeito dos demais, né? Então, essa seria a minha dica, assim, para resumir. Se você acha que advogado é um gasto desnecessário, você vai ver no primeiro problema que você tiver, o quanto custou não ter um. Justamente, é bem isso aí. Eu tenho um cliente meu que fala assim, é muito caro como é que ele fala assim, é muito caro ter um mau advogado, alguma coisa assim, ele fala, porque
é um investimento que você faz, né? Infelizmente, assim, eu assessorando corretores de imóveis, eu vejo que os principais erros que eles cometem são erros primários. Não é nada, assim, muito uau, sabe? São coisas assim que, tendo ali uma pequena assessoria jurídica, ele já ia conseguir. Eu falo isso no meu negócio também. Quando alguém fala assim, mas o contrato lá de vocês da Black é mais caro. Cara, é mais caro você ter uma agência ruim. O cara vai queimar é a sua empresa, não a dela. O nome dela nem vai aparecer. Justamente. É bem isso aí. É isso que eu entendo também. Alexia, quem quiser te achar, onde que esse cara que ainda não te conhece te acha? E se você tem algum projeto, alguma coisa que você está fazendo ali para você dividir com a nossa audiência, para ele se conectar com você. Beleza, ótimo. Então, eu estou assim, em vias de lançar um curso que eu vou dar para corretores de imóveis, um curso online para corretores de imóveis, para imobiliárias, para quem quer trabalhar, tem advogados que querem trabalhar nessa área, que vai ser da captação ao registro, tá? Vai ser um curso que eu quero dar para realmente ensinar esses passos da segurança jurídica para receber comissão, para você finalizar a compra e venda, né? Esse todo esse caminho, né? Então, logo mais, me acompanhe no meu Instagram, que é Alexia F Advocacia. Tá me filmando aí? Alexia F Advocacia. Também tem meu site, se quiser entrar em contato comigo, que é o www.alexiadvocacia.com.br. Lá tem um botãozinho do WhatsApp, tu fala diretamente comigo. E, enfim, espero vocês lá para essa troca. Eu diariamente estou lá postando vídeos, conteúdos, né? Eu posto um pouco da minha vida, né? Porque sempre tem que ter um pouco da vida, né? O pessoal gosta também, né? Então, tô lá, né? Espero vocês lá. E quero dizer que é uma honra também estar aqui com vocês. Foi muito bom esse papo aqui. Que bom, a gente fica muito feliz de te receber aqui. Que bom. E você que está assistindo aí o nosso canal, eu vou pedir para você o seguinte: se você gostou, faz assim, compartilha por seus amigos, né? Dá um curtir aí, deixa seus comentários, fala pra gente o que você achou desse conteúdo, o que você achou do que você ouviu aqui. Nos dá insight, né, Renato, sobre novos participantes, novos conteúdos, né? E a gente só tem a agradecer a audiência, a Alexia por estar aqui hoje com a gente. E alguma outra mensagem? Não, agradecer mesmo, foi bem bacana, deu para ver que você é super ligada, super antenada. Eu acho que tem vários probleminhas aí que a gente pode evitar com uma boa assessoria. Então, obrigado por dividir isso comigo, com o Cleperson e com a nossa audiência. Agradecer também nossos patrocinadores que tornam tudo isso possível. Obrigado, IBREP, Black, Atimo, Imóvel, Locar Mais. Vocês moram aqui. Semana que vem tem mais episódios. Nosso conteúdo é semanal. Então, toda semana lá no YouTube, conteúdo Imobcast, lá no Spotify, o sininho, esquece o sininho. O sino vai aparecer em algum lugar aqui desse vídeo. Manda esse conteúdo para alguém. Pô, você tem um amigo, uma imobiliária que está entrando no mercado, que você vê que está ali descoberta. Poxa, cliente que está com dúvida se deve ou não ter um contrato, se deve ou não ter assessoria jurídica. Manda só uns pedacinhos que ela fala dos problemas que você já fechou o contrato. Fechou? Fechou? Bom, gente, obrigado e a gente se vê na próxima semana. Valeu! Até mais. Tchau. A Imóvel Brokers é a maior plataforma de dados imobiliários para captação de imóveis. Localize o proprietário do imóvel de interesse, assim como outras funções como avaliação mercadológica, como funil de captação. Entre em contato com a nossa equipe. Locar Mais, do seu jeito.